Um bom dia. Hoje eu comecei a meditar. A meditar quanto com a vida é maravilhosa. Mas eu comecei a meditar que ninguém tem nada. Nem o nosso próprio corpo, nós não somos dono dele. A terra se desfaz no nosso próprio corpo. O nosso espírito, o fogo de vida, vem de Deus, nós não somos dono dele. Ele volta para Deus. A Bíblia fala que todas as almas são minhas. Mas nem todas no fim será de Deus. É somente aquela alma que prevalecer, que ter o coração humilde e de amar de verdade, não amar com engano, com mentira, com interesse humano. Estava meditando num homem que foi biblicamente colocado como o pai da fé, Abraão. Abraão, sendo humano como nós, ele pegou o filho dele e a mãe do filho dele. Ele não teve outra opção. Ele levou e jogou no deserto. Sem piedade, jogou no deserto. Para quem conhece o deserto, o frio do deserto vai até a 70 graus, abaixo de zero. Ninguém aguenta a ventania do deserto. O calor então é tão imenso que ninguém pode suportar o calor. Aí ele jogou Agar e Ismael lá no deserto. Foi-se embora, virou as costas. Mas quero dizer para você que a nossa vida é como um livro. Como um livro, umas páginas de um livro que se passa todo dia. E Deus escreve cada história deste livro. E a história que Deus escreve, ninguém pode apagar. Ele escreveu a história daquela mulher, daquela criança. Ali aquela mulher ficou 150 metros longe daquela criança, para que ela não escutasse o choro daquela criança morrer com o calor do deserto. Mas Deus tinha escrevido a história daquela senhora e daquela criança. Lá no deserto o Senhor foi. Ele fez brotar. Ele fez jorrar no deserto uma fonte de água viva, de água fresca. E falou para a mulher: olha aí a água que eu fiz jorrar. E preservou a vida daquela mulher. E ali se tornou, aquela criança se tornou num grande exército, numa grande nação. Assim que a gente conhecemos Deus. Muitas vezes alguém quer acabar com a sua história, quer rasgar a folha desse livro, mas ninguém consegue rasgar a folha deste livro que Deus escreveu na sua vida. Nem a inveja, nem a língua felina, nem a maldição, nem o crime, nem toda a maldade desse mundo não pode apagar aquilo que Deus escreveu na sua vida. Você pode ser a pessoa mais baixa da sociedade. Você pode ser o maior criminoso deste mundo. Você pode ser o homem mais pobre que viver no meio do lixo. Se Deus escreveu a sua história, ninguém pode apagar. O mundo pode juntar para apagar a sua história, mas Deus escreveu ela. E ninguém apaga a sua história.
Então, se Deus escreveu a sua história, ela está escrita por Deus. Foi Ele que se escreveu. E ali prosperou aquela mulher no deserto e aquela criança. Olha que coisa linda que Deus é. O homem não pode fazer isso. O homem não pode fazer nada. Só Deus faz maravilha. Só Ele pode fazer milagre. O homem não faz nada. Mas Deus faz. Ele faz chover. Existem tantos homens famosos no mundo que ficou na história, fizeram um monumento deles para todo o país. Mas eu não me lembro que algum homem fez chover. Nunca mandou chuva. Ele plantou semente. Mas quem mandou a chuva foi Deus. E quem geminou a semente também é Deus. Ele gemina a semente. Quando a semente morre, a semente cresce. Aí dá fruto. Mas tudo é Ele que faz. Se você pensou que fez alguma coisa, você não fez nada. Porque quem faz é Deus. Se você pensar que você é grande, você é menos do que um grão de terra. Não de areia. Não vou nem dizer de areia. Que a areia é uma coisa linda, ela brilha. Um grão de terra. Dessa terra que eu piso nela aqui nesse quintal, onde é que eu estou morando. Viu? Ninguém é grande. Grande é aquele que está em cima. Quem está embaixo não é nada. Não é nada. Você não é nada. Se Deus não tiver misericórdia de ti, você não é nada. Por isso você não pode levantar contra ninguém. Nós não podemos levantar contra o próximo. Muitas vezes levantamos contra pessoas que é ferramenta de Deus. Nós não conhecemos. Só a gente pode conhecer uma ferramenta de Deus se a gente tiver visão para conhecer aquela ferramenta. Quantos se levantou contra uma ferramenta de Deus e não prevaleceu? Morreram porque se levantaram. Existe muito homem de Deus. Existe muito governo de Deus. Existe muito político de Deus. Existe muito policial de Deus. Existem muitas pessoas que andam com Deus. Então a gente tem que ter visão para não levantar contra uma pessoa